Queridos alunos, vamos aqui continuar nosso curso de microprocessadores. O assunto agora é o capítulo 9 do nosso livro-texto, que versa sobre modo protegido e multitarefa. Eu também vou fazer esse assunto ser dividido em pequenos vídeos, tá ok? Bom, vamos lá começar então. Eu vou falar então não o que é multitarefa na visão lá da SE9, na visão de sistemas operacionais. Eu vou falar na visão do hardware, na visão da Intel. Para começar com alguns conceitos, só lembrar, né? O que é o sistema operacional propriamente dito, né? Então, o sistema operacional é um programa que serve para você ambientar todos os seus aplicativos. Qual a função dele? Ele carrega os aplicativos, coloca na memória, tira da memória, libera espaço, gerencia a memória de uma forma geral, gerencia os acessos ao hardware, disponibiliza conjuntos de rotinas para os aplicativos, né, e fornece aquela interface mínima para os usuários. E o sistema operacional agora com a característica multitarefa. Você pode executar diversos programas de forma concorrente. Todos eles usam um pouquinho dos recursos da CPU. Você pode dividir esses recursos no tempo, pode dividir esses recursos no tempo que a gente chama aqui de time slice, pode dividir esses recursos por cada um dos cores, dos núcleos. Eu tenho um processador com 5 núcleos, então você divide para cada núcleo uma atividade, tá? E a gente vai ver agora o que em termos de assembly, de arquitetura, dando um exemplo aqui da nossa família x86 do nosso PC, o que tem dentro da CPU que possibilita a implementação dos sistemas operacionais multitarefa, ok? Então só aqui um breve histórico dos sistemas operacionais, né? Então, o primeiro sistema do PC era o DOS. O DOS não era multitarefa, nada próximo de ser multitarefa. Você ligava, entrava num prompt de comando, chamava o aplicativo, rodava o aplicativo e a partir desse momento o aplicativo tomava conta da máquina e fazia o que bem entendia. Você tem as rotinas do sistema operacional, fopen, fread, fwrite, funções para sair do programa, por aí vai. A primeira interface que parecia ser um sistema multitarefa, mas não era o Windows 3.1. O Windows 3.1 na verdade era um extensor. O sistema operacional continuava a ser o DOS. Então você entrava no prompt de comando do DOS, ele que gerenciava a memória, fazia tudo, né? Digitava o comando Win, dava Enter e ele entrava lá. Você até podia botar vários programas em execução, mas não que eles estavam em execução propriamente dita. Estava com a janelinha dele aberta. Você dava um Shift Tab, mudava de um para o outro, mas eles não rodavam ao mesmo tempo, não. Então não era um sistema multitarefa. Mesmo que esse Win também era 16 bits, né? Então, na verdade, os sistemas multitarefa propriamente dito vieram nessa linha aqui do Windows, né? 9x em diante, o NT e o Linux e até o OS2, que é no sistema da IBM, o OS2 Warp, foi lançado mais ou menos na época do Windows 95, ok? Então, vamos lá, alguns conceitos aqui. Alguns conceitos. Primeiro, o pessoal está acostumado lá na SE9 o conceito de thread, né? Então, thread é a visão do sistema operacional. É um conceito, você tem um programa que tem aquela linha de execução sequencial. Isso é um thread, tá? O hardware
O microprocessador propriamente dito, ele enxerga thread com outro nome. Thread é uma coisa de sistema operacional, não necessariamente um processador está interessado em sistema. Então nós vamos dar um outro nome para isso, tarefa. Então é um processador multitask, multitarefa. Ele faz várias, ele pode implementar várias linhas de execução sequenciais, tá? Não necessariamente no mesmo programa. Então essa é a visão do processador. Então a gente vai chamar de tarefa. O registrador de tarefa é um registrador que aponta para o estado daquela tarefa, uma estrutura de dados que vai estar lá na memória, tá? Mas nós vamos sempre associar os dois, porque a tarefa e o thread é uma função bionívoca aqui, tá? Essa é a visão de software e essa aqui é a visão do hardware, como é que a gente vai chamar, tá? Programa, por exemplo, o processador não sabe nem o que é um programa. Um programa é uma visão meramente do usuário, né? O usuário está rodando um programa, um aplicativo. O sistema operacional vai dizer o que é isso através do nome processo, né? Um processo, ele não necessariamente tem um só thread. Uma forma, você pode fazer um programa que tem vários cálculos, você quer acelerar o processamento. Você pode tornar esses cálculos independentes, botar em duas linhas em paralelo, jogar um para cada core. Entendeu? Você está dobrando a velocidade de processamento. Entendeu? Então pode ter um ou mais threads, tá? E o processo é a visão do sistema operacional. Então você pode, tá? Como é que a gente faz isso? Então aqui eu peguei uma função da API do Windows, é uma função chamada create thread. Então você está rodando o seu programa, você quando começa, você está em thread único, né? Começou o programa thread único. Aí você lá no meio do programa roda uma função create thread. O que essa create thread faz? Você passa alguns atributos aqui, tamanho da pilha que você vai usar, e passa como parâmetro também uma rotina que você vai definir no seu programa em C que você definiu, nesse endereço aqui, lp start address. E a partir desse ponto que você executa essa rotina, você passa a ter duas linhas de execução em paralelo. Você segue o thread inicial normalmente, de forma sequencial, e em paralelo a isso, você começa um novo thread a partir desse argumento que você passou na função, tá? Então aí é uma técnica de programação, cabe a cada um saber programar em paralelo. Se o seu processador é monocore, você não vai ganhar em nada, você só vai dividir as atividades ao meio, né? Rodar um pouquinho de um thread e rodar um pouquinho de outro. Agora, se é multicore, aí você pode paralelizar, tá? Você compartilha a memória, compartilha as variáveis que você declarou, compartilha tudo, tá bom? Então, deixar bem claro que um programa, um processo propriamente dito, pode ter mais de um thread. E aqui é a função do Windows que faz isso aqui, tá bom? Vamos prosseguir aqui, ó. Então, como é que funciona então? Como é que você entra no modo multitarefa, né? Por quê? Quando você energiza, liga o power no seu computador, você começa em modo real, modo BIOS. A gente já viu, né, que o primeiro endereço é o 000FFFF0. Está lá no final do primeiro mega. Ele entra em modo DOS, modo real, modo BIOS, modo DOS. Tá? Então tem aquela inicialização, aquela tela preta de console inicial, e depois que você faz aquelas inicializações básicas, não vem ao caso que a gente entrar em detalhes, a partição ativa do seu disco ou outro dispositivo aqui que vai executar o boot dá início à carga do sistema operacional. A carga do sistema operacional vamos chamar de boot aqui, né? Pode ter outro nome que vocês quiserem, outra definição.
Então, durante o boot, se você optou por um sistema operacional multitarefa, que é o que todo mundo usa hoje, você entrará em modo protegido, tá? Modo protegido. Como é que a gente faz isso? Faz isso através desse registrador aqui, é o CR0, o registrador de controle 0. Existem alguns registradores novos disponíveis em modo protegido. Alguns deles a gente vai tocar ao longo do capítulo. Temos registradores de controle, 2 deles vão ser importantes, o CR0 e o CR3. Tá? Então o CR0 a gente vai analisar 2 bits deles, o Protection Enable e o Paginação Enable. Tá? O que é o bit D0 e o bit D31, é um registrador de 32 bits. Vou aqui sempre exemplificar em 32 bits, tá? Mudando para 64 não tem assim ganho de conhecimento extra. Então olha só, quando você entra no modo protegido, isso aqui é uma vez só que você faz quando liga o computador, dá o boot. Você escolhe no ato do boot automaticamente se você vai usar a memória virtual ou não. Você não pode estar no meio rodando o Windows e estou com a memória virtual desabilitada, vai lá e habilita a memória virtual. Não existe isso. Ele diz que é preciso reiniciar o computador. Isso não é coisa da Microsoft não, isso é coisa da Intel. Tá? A entrada no modo protegido com paginação tem que ser feita junto. Então como é que você entra no modo protegido sem paginação, sem memória virtual? Tá? Então existem essas instruções aqui de copiar do CR0 para o acumulador. Você copia CR0 para o acumulador, faz um OR com 1, ou seja, você vai setar esse bit aqui e depois joga para o CR0 de volta. Esse bit aqui era 0, porque ele deu o boot em modo DOS, então o PE vale 0 no ato do boot. Se eu quiser com memória virtual, aí trocar esse 1 aqui por esse 80000001, ou seja, esse bit aqui em 1 também. Então você seta os dois da ponta, o da direita e da esquerda, simultaneamente, e aí habilita o modo protegido com paginação. Ok? É assim que você entra, uma vez só no ato do boot. Tá? Prosseguindo aqui. Eu vou fechar esse primeiro vídeo só explicando o que é proteção, né? Proteção é uma característica do modo protegido. Então você vai criar algumas situações que não vão ser permitidas. Por exemplo, o aplicativo quer mexer lá no arquivo que é do sistema. Ele não vai ter permissão. Então ele cria 4 níveis de privilégio, que nós vamos chamar de anel, ring. O ring 3, o anel 3, é o menos privilegiado. Nesse ponto aqui estarão os aplicativos em geral. Tá? Então eles não podem nada que exija privilégio 0, ring 0, o aplicativo vai poder fazer. O Windows só trabalha com nível 3 e nível 0, tá? Esses dois aqui são meio de araque aqui. Eles aparecem aqui, o processador oferece e na hora de implementar o sistema operacional não usa. Tá? Assim, na verdade eu estou dizendo isso aqui pelo Windows que eu estudei, que foi o Windows 98, que eu estudei a fundo. No início dos anos 2000, a gente escreveu um livro sobre programação de device driver para Windows. Então a gente se focou bem na arquitetura 98 e realmente eu posso afirmar, ou trabalhava com privilégio 0 ou privilégio 3. Aplicativos, privilégio 3. E quem é o privilégio 0? Aquele que pode tudo. O kernel do sistema operacional, né? Funções da API, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que são. Os device drivers dos aplicativos, aqueles que acessam o hardware propriamente dito. E as rotinas de interrupção. Então aquilo que você viu lá no capítulo 7, quando a gente fez, por exemplo, aquela filtragem digital, filtro digital com conversor AD, conversor DA,
O DOS permitia isso, o Arduino permite isso. Você fazer o aplicativo ter uma rotina de interrupção para tratar aquele evento. Aconteceu uma conversão AD. A própria rotina vai capturar o dado, processar e informar outro dado para o conversor DA. Tá? Isso não acontece diretamente no modo protegido. Por quê? Porque as rotinas de interrupção são a níveis de sistema operacional e não a nível de aplicativo, ok? Então as rotinas todas são anel 0. Eu vou parar o vídeo aqui e daqui a pouquinho eu vou postar o segundo vídeo de modo protegido.